Vou ficar aqui embaixo para você o celular. Rogério, no capítulo 4, honrai vosso pai e vossa mãe, propriamente vamos falar dos laços de família. Do tema do Evangelho. Obrigada. Mas a consequência, os laços de família e a consequência, a lei da consequência. Então, nós somos regidos, por leis materiais e leis espirituais. E as leis espirituais não tem como nós fugir, nem burlar. Ela acontece. Mais cedo, mais tarde, ela se apresenta na nossa existência. Então, esses laços de família e quais as consequências da formação de uma família, não é incomum nós encontrar no seio de uma família pessoas com gostos e tendências completamente diferentes, antagônicas, e se chocam, Daí tu tem o bebezinho, mas não sabe o que vai ser desse bebezinho quando crescer. Então ele vai crescendo e vai já se apresentando para o mundo, para os pais, O novo serzinho que chegou, ele vai se apresentando aos poucos. Então, alguns por laços de consanguinidade, mesma educação, mesmo interesse comum. Por que então que existem gostos opostos? Se é a mesma formação, mesma educação, mesmo interesse comum. E a família está se estruturando, vem 1, vem 2, vem 3, vem 5, E vai se apresentando as identidades de cada um. Tu está criando o serzinho, não sabe o que está criando, Por isso é dito que não se arrepara os defeitos dos filhos dos outros. Porque se eu estou criando os meus, eu não sei quem que eu estou criando. Então não me dá moral para mim criticar os defeitos dos filhos dos outros. Porque um pouco os pais foram relapsos, deixaram a corda solta. Outros, os pais puxaram muito a corda. Aí também ele tem uma vida para se manifestar e não é permitido. Isso aí acontecia nos pais de antigamente. Eu fui criada nesse sistema dos de antigamente, apesar que eu não sou tão antiga. Mas olha, eu vou contar para vocês. Quando tinha um casamento que nós ia de manhã já a cavalo lá para o sertão, lá meu pai era cartorário, ia com o livro dentro de uma bolsa de algodão limpinha, branquinha, e nós tudo a cavalo para o tal do casamento. Chegava lá, já tomava café da manhã. E daí já tinha o casamento lá pelas 10 horas. Ele reunia numa mesa, arrumaram lá tudo, o escrivão e o juiz, e de paz, e nós, daí, as crianças iam brincar. E depois vinha o banquete do almoço. E daí, às 4 da tarde, o café com tudo que tinha direito. E à noite a janta. E daí desmanchavam as paredes da casa e vinha o baile. E nós, criança, nós tínhamos que ficar sentado num banco bem quietinho a noite inteira. E se desobedecesse, tomava uns beliscão de sair um pedaço. E a gente ficava ali, sentado.
noite inteira. Então, era regra ditada e regra cumprida. Era assim. Então, hoje, cada indivíduo, nós estudando e aprendendo sempre, né? Sabemos que nós somos frutos de nós mesmos. Né, Jussara? Frutos de nós mesmos. Nós somos os autores da minha malcriação. Eu sou autora. E sou autora também das minhas obras de arte, daquelas coisas boas que eu realizo. Então eu trago essa pendência, essa tendência das outras existências, e quando o bichinho está crescendo, ele já vai se mostrando para o mundo. Teimosinho ou dócil? Cara amarrada, sempre emburrado ou feliz? Né? Arteiro ou mais cauteloso? Artista? Tem que deixar fazer as artes para a gente ver o que ele vai dar na vida, é a futura profissão, né? Onde estavam meus netos ali, depois que foram embora, tinha as cumbuquinhas de manteiga, lá com pedrinha brita dentro, umas caixinhas de fósforo, umas tampinhas de garrafa dentro, estavam brincando lá fora. E para eles aquilo ali é uma coisa séria, brincar assim, né? E umas quantas caixinhas de fósforo eles fizeram furo em cima e riscavam o palito e botavam dentro, e daí saíam correndo. Então é lindo de ver eles fazer essas artes, eles já chegam fazendo arte. E ainda, felizmente, nós temos neto de todas as idades, pequenininho e o maiorzinho tem 16. Mas vê que nós somos jovens, eu sou jovem. Então, assim, eu tenho só neto, não tenho bisneto. E, então, por isso que a idade se mede pela idade dos netos. Tá? Neto com 5 anos, 6 anos, tem 2, 3, e netos com 16 o mais velho. Então, assim, cada indivíduo, cada um de nós é espiritualmente filho de si próprio. Porque nós moldamos o nosso perispírito, que a Viviane explicou muito bem segunda passada, de acordo com o meu querer. Aí, se eu não quero perder meus vícios, minhas manias, minhas birras, meus defeitos, eu não quero corrigir, e eu estou cometendo erros por causa disso, e os outros estão sendo prejudicados por causa do meu jeito de ser, eu estou moldando esse perispírito, que vai ser depois o próximo corpo, segundo o molde que eu criei. Sou filho de mim mesmo, tá? Então, cada um ao nascer traz uma bagagem, boas ou más aquisições, feito em outras existências, que constitui o caráter, o modo de ser. Não basta a conveniência de alguns anos, uma convivência, pai e mãe ali controlando, ensinando, corrigindo, professor, os parentes, né? Não basta essa convivência. Ele traz dentro de si o verdadeiro caráter dele, que pode ser moldado, nós podemos moldar. Aí temos pais que puxam muito a rédea e pais que deixam a corda totalmente solta. Daí não formam hábitos nos filhos, nenhum hábito, nenhum. Nem de higiene, nem de modos, nem de obrigações em casa, nada. Tudo à vontade.
Esses pais devem ser aqueles que no passado foram os da moda antiga, muito reprimidos quando criança. E agora, quando pais e mães soltam a corda. Nem tanto lá, nem tanto cá. Limite. Nós fomos criados assim. Depois vai para o emprego, como é que eu faço o que eu quero? Então, não seria razoável que os renascimentos obedecessem o princípio de afinidade. Todos amigos. Afinidade. Todos se compreendem. Todos vivem na paz. O lar é uma alegria só, o tempo todo. É uma afinidade. E isso acontece, sim, nas famílias dos mundos superiores. Não do nosso mundo. Do nosso mundo, nós somos artistas, agora temos que aguentar. E é assim que se formam e sustentam os grupos familiares aqui na Terra. Uns mais adiantados, outros menos adiantados, daí a gente vem para se auto-corrigir dentro da família. A gente não fica contando os fiascos que é feito dentro da família para os outros. Né? Acontece ali dentro, a roupa se lava dentro ali, roupa suja se lava em casa. Então, a humanidade terrena, ela, entretanto, tem se despojar seus primeiros inúmeras fraquezas. Ela se despoja de inúmeras fraquezas e imperfeições para poder fazer jus à felicidade. Ela tem que renunciar, se despojar das imperfeições e das fraquezas para poder fazer jus à felicidade. Porque se for do contra, sempre do contra, sempre do contra, sempre tem guerra dentro de casa. E isso que eu não estou falando dos cônjuges. Família, filhos e pais. Os dois são responsáveis pelos filhos. No estado atual da nossa evolução, somos colocados em contato com pessoas que vão contribuir conosco no desenvolvimento das nossas virtudes, que nos falta. Não, filho, você não pode ser egoísta, tu tem que aprender a repartir o brinquedo com o amiguinho. Esconde todos os brinquedos e não dá para o amiguinho que veio te visitar, vamos brincar junto. Você tem que aprender a brincar com o amiguinho, não agredir o amiguinho, não chutar nas pernas, não brigar com ele. Brincar de bola, brincar de carrinho, brincar de boneca, tudo junto. Receber essa visitinha, importante, né? Porque quando fica grande vai ter que fazer isso. Então, vai desenvolvendo. Não seja teimoso. Você vê que você vai só prejudicar. É para fazer assim? Vamos fazer assim? Vamos ser bem obediente? Ensinar a obediência, a bondade, ter compaixão dos bichinhos, dos animais, dos coleguinhas, dos amiguinhos, né? Se um vai para a escola, ele vira só em soco. A resignação, tem que aprender a esperar a tua vez. Agora não é hora. A humildade, a perseverança, a mansidão, a obediência, a tolerância, o perdão, a renúncia, a caridade. Tudo isso são as nossas virtudes que está dentro de nós. Elas já existem dentro de nós. Só que nós ainda não
colocamos em evidência. Porque as imperfeições estão abafando. Aí, vagamente tu fica com compaixão, vagamente tu tem vontade de auxiliar alguém, de visitar alguém, né? Então ela está se manifestando. E através da família nós podemos manifestar isso. O amor, a benevolência, a mansidão, a perseverança, a tolerância. Tolerar os filhos. Perdoar mãe e pai, perdoam sempre. Toleram a paciência, tem que ter paciência com eles. Renunciar, quanto renúncia um pai ou mãe faz pelos filhos, e os filhos também fazem uns pelos outros. A caridade, então, praticar essas virtudes que já estão dentro de nós, vai servir de modelo para o filho ou a filha. Porque é no Instituto da Família que tudo isso se forma, se cria e se convive, se vive. É no seio da família. Embora que nas vidas anteriores nossas, nós cometemos muitos deslizes, praticamos muitas injustiças, perpetuamos muitas traições, usurpamos o direito do outro, fizemos outros cair no engano pela boa fé que ele teve conosco, foi enganado por nós, agravamos, ferimos, prejudicamos nossos semelhantes, ligando-nos a eles com laços de ódio. Vou dar um exemplo. Num trabalho de muitos anos, lá você tem colegas, e às vezes troca de colegas. É natural ter antipatia ali. Mas você consegue controlar, não é verdade? Que como é que tu vai, né? Então tu respeita, mas não com a tua vontade própria. Você tolera, mas só exteriormente. Lá dentro está fervendo o vulcão. Então essas coisas acontecem, mas a gente consegue frear. E em casa a gente solta os cachorros. Daí a gente tem toda essa liberdade, por isso que não é com gritaria que se educa, é com conversa. Então, a providência divina exige de nós harmonização com aqueles que nós tornamos inimigos, que hajam tornado inimigo. No passado, agora ele vem aqui, ó, para eu embalar, encher de beijinho, dizer meu amor, meu tesouro. A minha filha chama o filho de tesouro. Ai, vem cá, meu tesouro. Saber desse tesouro do passado, né? Então, assim, esses desafetos, pela lei da harmonização que Deus criou, a lei da consequência, traz para dentro da nossa casa as preciosidadezinhas, que às vezes foi no passado um inimigo que a gente não fez as pazes, não tolerou, e ambos morreram e ficaram inimigos. Quando reencarnaram, o Márcio contou, não faz um mês, a trajetória da família. Um exemplo é cheio, né, na literatura e na vida real, que não se tolera e depois acaba tendo que se aguentar, porque como é que vai
Existe casos de pais que matam o filho, de filhos que matam o pai, de filho que mata o irmão, mas é bem raro. É tolerância mesmo. Pela lei da consequência. Então, a família é regida pela lei da consequência. Os laços de família é assim. Então, esses inimigos são reaproximados dentro do seio da família. E aquela aversão, aquela antipatia, pode se converter em amizade. Uma grande amizade. A gente não ouve dizer o filho que mais é problema é o filho que mais os pais se preocupam o tempo todo. Dedicação. Então Deus quer que nós nos amemos. Aí que entra a evolução. Nós vencer as imperfeições, fazer as virtudes que estão em nós, porque Deus já colocou, ela desabrochar, vir à tona. Nossa, aquela pessoa mudou, aquela criança mudou. Agora aprendeu a repartir as coisas, né? E ser dócil e não brigar, né? Mas às vezes tu tem um verdadeiro leão dentro de um corpinho pequeno. Esses desafetos, podem crer, se nós tiver algum, vamos resolver o quanto antes. Porque senão na próxima existência ele vai vir na minha família. Ou como cônjuge, ou como filhos, ou como pais. Mas vai fazer parte do redundo da família. Ele é um credor. O desafeto é um credor do pretérito. Agora entrou para dentro da minha família para cobrar, para fazer acerto de conta. Aí não consegue nem passar um pelo outro, que solta farpa, né? Eu sempre me impressionei, daí eu, de vez em quando eu conto um fato verídico mesmo, um casal, minha irmã, já são desencarnados, e o meu cunhado. Pessoas muito queridas, trabalhadoras, só fizeram trabalhar na vida. Tiveram 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. O mais velho, todos eles estão vivos. O mais velho foi o espeto. Ele odiava tanto o pai que ele não podia passar perto do pai quando chegava em casa. Já era rapaz, mesmo fosse se esfregasse na cadeira para tentar derrubar o pai, ele fazia. E ruim. E um dia ele estava com tanto ódio desse pai, sem motivo. O pai vinha de vez em quando das granjas em casa. Deu um tiro perto do pé do pai. Mas se eu pudesse matar o pai. É um caso que a gente estuda. Não é de livro. É da vida real. Impressionante. Até esse dia eu comentei no velório do pai. Ele sentou nesse pavilhão comunitário, em outra cidade. Sentou lá no canto com um grupo de amigos tomar cerveja e dar gargalhada e contar causa. Nem foi lá, perto do pai. Um caso característico, esse aí. Desafeto, para fazer acerto de conta dentro do lar, não resolveu. Pai tolerou? Tolerou. Pai perdoou? Perdoou. Pai foi humilhado? Foi humilhado. Tanto é que ele era sócio de um posto de gasolina. Esse rapaz chegava lá com os amigos,
enchia os tanques de alta hora da noite e deixava a bomba aberta, correndo a gasolina pelo asfalto. Para ter só uma ideia, o espeto que às vezes a gente se torna, quando a gente constrói a maldade em nós. Como é que vai reparar tudo isso? Não sei, porque daí a gente pergunta, mas a outra parte estava tudo bem? Sempre perdoou, sempre relevou, né? E tolerou tudo. Mas meu filho, o que eu posso fazer? Aí a empresa, o outro lado, que era sócio, cobrou tudo dele, aquele prejuízo. E ele pagou. Pois é, meu filho, o que eu posso fazer? Aí tem pais, hoje está muito assim, fervilhando a droga, o vício, e os pais sofrem. É meu filho. Então eu vejo assim, o agravante às vezes vem para ser ajudado pelos pais, esses espíritos que vieram com o pai. Eles não estão conseguindo, porque a criatura está falhando feio. Então, assim, o caso dos cônjuges, eu não vou entrar nesse mérito, porque às vezes a gente entrava nesse mérito e julgava, né? Mas a doutrina também, ela não é que ela põe panos quentes, mas os cônjuges são cúmplices. Ou eles são amigos, ou eles têm desafetos, ou são inimigos. Até que está no mar de rosa, né? Tá tudo bonito, né? Passou aquele período, começa a aparecer os defeitos de um, defeito que não é tolerado. E a doutrina entra agora com os panos quentes, dizendo assim, em vez de que se mate de tanto briga, de tanto ódio, e dê mau exemplo para os filhos, então que se separe. Porque Moisés, na época, eles pediram para Jesus, como é que Moisés foi dar carta de divórcio, falando, né, na união da família? Como é que Moisés foi dar carta de divórcio? Jesus respondeu, por que ele foi dar carta de divórcio? Por causa da dureza dos vossos corações. Ou de um, ou dos dois. Daí antes que se mate, que permaneçam vivos separados. Né? Mas não nessas uniões irresponsáveis. Nesses casos. Né? Então, assim, hoje são tudo compromissos que se tem com um, que se tem com o outro. Uns passam 50, 60, a vida inteira juntos, se suportando, mas juntos. É o ideal. E há alguns casos, um grande amor perpétuo. Passam a vida inteira juntos e com um grande amor, companheirismo, amizade, tudo. Então não dá para julgar. Assim, um caso é um caso, outro caso é outro caso. E aos olhos de Deus, o que importa é a intenção, tá? Caso a gente mantenha o fogo da discórdia, revidando-lhe os ultrajes, as ofensas, as brigas, as demonstrações de malquerença, estaremos simplesmente acumulando dívidas cujo resgate depois será ainda mais penoso que o sacrifício que seria preciso realizar agora.
Por que não cultivar a paciência, a tolerância, para tentar levar o casamento, tentar se suportar para criar os filhos? Caso não der, já sabe, os filhos também não podem ver todo dia esse escândalo, digamos assim, escândalo. E aprende ainda, depois não respeitar. Então, esse texto que eu comentei até agora é um texto extraído de um autor espiritual. Ele tem vários textos já publicados. Rodolfo Caligari. E André Luiz, ele nos lembra que a família é a união das almas em processo de evolução, tá? Estão aprendendo junto, estão sofrendo junto, estão construindo junto, estão planejando, estão ajudando agora os filhos que estão maior e estão sempre ajudando de novo, sempre pensando de novo, porque filho é para sempre, até que existir nessa vida presente. É um aperfeiçoamento muito grande. É um ajuste necessário. E é uma evolução. Por isso que Deus criou a família. Tem a sociedade, mas tem a família. A célula principal. Nós não temos a família que gostaríamos. Não temos. Não temos a família que queremos. Também não temos. Mas nós temos a família que necessitamos. Que necessitamos para nós evoluir, para nós melhorar, para nós cultivar as virtudes, para nós corrigir as imperfeições. É na família, aquela que necessitamos. E cada reencarnação é uma oportunidade para o nosso espírito. E ela acontece no seio da família. Sem levar em conta as famílias totalmente desestruturadas, que não sei como que essas crianças recebem a educação. A gente vê em cidades grandes, periferia, em lares, os melhores lares, melhores famílias, lá também tem guerra. Às vezes acontece que ela começa em uma família que dá apoio, que dá sustentação para as crianças, para os filhos, que não gera conflito. É na família que realizamos aprendizado, o seu aprendizado. É lá que se sofre, é na família. É lá que se aprende. É lá que a gente caminha. Pelos caminhos retos ou tortuosos. É lá na família. Família é para sempre. Daí o filho leva o filho dele e vai passando de um para o outro esse aprendizado. E se o espírito falhou, em outras oportunidades, sabe a importância, o apoio e o reconforto de receber no ambiente familiar aquele aconchego. Ah, ele não valorizou a família no passado, esculhambou. Agora ele está tendo a oportunidade de nova família para ele poder valorizar. Renascer numa família equilibrada, cheia de bênçãos, é o ideal. Mas nem todos sabem valorizar. Tem casos que é assim, não sabem valorizar. A harmonia da família depende da harmonia de cada um dos seus membros.
E não esquecer que nós somos o que nós, espiritualmente, nós somos filhos de nós mesmos. Nós construímos esse novo ser registrando um perispírito, que é o corpo entre o corpo físico e o corpo espiritual. Quando uma pessoa desencarna, morre, e tem alguém que é vidente e vê, ele pode ser todo mundo vê. Viu o familiar passar dentro de casa? Ó, ele entrou, ó, ele saiu, ó, ele está ali, sentado na poltrona. Né? Tinha uma mulher que eles iam rezar, fazer a oração da noite, era um católico. Eles iam se reunir os três para rezar. E daí, de repente, tinha uma cadeira aquela que balança assim, com as pernas, não sei como é que é o nome, aquela que balança assim. E eles estavam sentados lá, e de repente a cadeira começou a balançar lá. Tinha um familiar desencarnado ali, rezando junto. Você vê assim que às vezes os laços de família, eles continuam no mundo espiritual. Os que desencarnam, quando eles são, já passam pela retificação, né, que nós aprendemos, a câmara da retificação é a câmara que vai ajustar esse perispírito, que agora deixou o corpo lá na Terra, ele é recolhido. E nessa câmara ele é reajustado, é feito os primeiros atendimentos. Como se fosse um paciente que chegou no hospital, não é grave, mas precisa de receber os atendimentos, para ele normalizar. Aí eles começam a já participar da vida da família. Mesmo no mundo espiritual eles vêm nos visitar, vêm nos dar opinião, vêm nos ajudar. Sem precisar a gente estar chamando e insistindo que vem. Eles vêm, Deus permite. Então, André Luiz deixa esse último texto aqui, e Rodolfo Calegari, então, trabalhou esse primeiro. Eu espero que eu tenha sido claro. E os exemplos sobre família tem monte de coisas para a gente aprender. Sempre é falado, sempre é falado. E vamos cuidar dos nossos filhos, vamos cuidar das nossas famílias. A integridade deles, enquanto nós podemos. Para não deixar para outra existência um compromisso um trabalho que eu não acabei. Eu não acabei, agora vai ter que fazer de novo. Deus me livre de novo comigo. Não quero saber. Vai ter que querer, vai vir. Né? Daí tu diz assim, sim, mas e daqueles que trocam de marido para cá para lá, como é que fica? É aquele caso que eu falei. Antes que haja uma guerra, não deu mau exemplo aos filhos, cada um para o seu lado, com responsabilidade. Não deixam de ser responsáveis os pais e as mães. Não deixo. E hoje está bem comum essa intolerância. E a gente quer ser santinho, anjinho. Mas quando o companheiro nos aborrece, a gente fica uma fera por dentro. Né? E é uma coisa que todo mundo passa por essas experiências. E graças a Deus que Ele permite essas experiências, porque todas elas fazem nós evoluir para Deus, para o nosso bem. Deus os ampare e abençoe todas as famílias, todas as crianças, todos os lares. E assim seja.